Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Mengão. Foi na raça, o Flamengo joga bem, foi superior ao Atlético em vários momentos do jogo e mesmo assim no final do jogo conseguiu o empate com o jovem jogador Everton Araújo. E esse empate podemos dizer que foi com gosto de vitória, porque é aquilo, né, o que a arbitragem fez contra o Flamengo, né, é brincadeira, invertendo escanteio, invertendo falta, não dando falta, cartão amarelo para um lado e não cartão amarelo para o outro, um pênalti que é muito discutível, muito, que a gente pode debater muito se foi pênalti ou não, entendeu? Eu sei que esse lance aqui no Brasil é pênalti, né? Eles acabam dando pênalti, em outros locais talvez na Libertadores não dê, né? Mas eu quero saber a tua opinião momentaneamente. O Flamengo é o líder do campeonato, né? Mas sem o técnico, com 10 desfalque, o Flamengo precisando do resultado, né? Buscando empate no final do jogo. Então, sim, Copa América, né? Os desfalques da Copa América. Então, esse empate foi com gosto de vitória. Mas eu quero saber a tua opinião aí. Deixe seu like ajuda demais e vamos embora com mais um debate, galera. Ozinho, nesse sentido, o Flamengo ele tem que tentar somar os pontos possíveis, obviamente, claro, mas especialmente nesse período de Copa América, quando ele está muito desfalcado. E aí ele venceu a partida no meio de semana, agora ele conquista um ponto fora contra um dos também candidatos ao título. Ele vai sobrevivendo, não vai? Sim. Muito pelo trabalho, pela organização de equipe. O Tite hoje não estava na beira do campo no comando, ele estava suspenso. Estava o filho dele, né, o Matheus Bach, que é muito bom profissional, é claro, com a sua comissão técnica toda ali, né, dando todo o suporte, o César Sampaio, o Kleber, né, que são competentes demais, mas não tinha o seu principal treinador também ali na beira do gramado. Então, além dos desfalques dos jogadores, de tudo que aconteceu, e no jogo perde também um outro atacante, volto a falar, o Bruno Henrique saiu no intervalo, gente. Você já não tem o Everton Cebolinha. Opa, não tem o Everton Cebolinha, que beleza, ai, que triste, vou pegar o Bruno Henrique. Não é todo time que tem isso, né? A gente fica até confuso, quem é o titular, quem não é, depende do momento, da fase. A fase hoje é o Everton Cebolinha. Mas aí esse cara que é o substituto, ele se sente mal no intervalo e sai do jogo, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, brigando pela ponta da tabela. Lotada a arena, pressão. Então, assim, o Flamengo superou muitas coisas dentro do jogo, todos esses desfalques. O lado esquerdo do Flamengo não tinha o Everton Cebolinha, não tinha o Vinha, que está na seleção do... E não tinha o Ayrton Lucas, que está machucado. Estava jogando um zagueiro improvisado de lateral, que é o Léo Pereira, muito bom jogador, mas não é lateral. E aí o único ali, o cara que é da faixa do campo titular, também sai no intervalo. Ele tem que colocar o Vitor Hugo para fazer essa função, que é garoto da base. Então né, você não tem De La Cruz, você não tem Arrascaeta. Peraí, aí você não tem os dois volantes que podem ser o titular. Você não tem o Pulgar e não tinha o Alan. Então você tem que improvisar um outro zagueiro ali, que é bom jogador. Ou seja, é um caminhão de dificuldade e problemas que muito time não conseguiria superar. E o Flamengo foi lá e jogou de igual para igual. Em alguns momentos do jogo, para mim, jogou melhor do que o Atlético Paranaense. E olha, se tivesse vencido o jogo, não seria nenhuma injustiça não, como o Atlético Paranaense também. Eu falei que o resultado foi justo porque oscilou esse domínio do jogo. Mas o Flamengo, com todos os problemas, o resultado foi maravilhoso, espetacular. Ele, por causa dos desfalques, ele até mudou a formação ali, principalmente do ataque, porque ele parece que tinha encontrado o time ideal com 4 jogadores no meio de campo. Não é isso, Bubu? Com o Pulgar ou com o Alan, com o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gerson, certo? Ele teve um começo de ano de temporada que ele jogava no 4-3-3, né? Isso, aí ele mudou o sistema, o time voltou a crescer. Agora ele precisou, ele colocou de novo... Bom, isso aconteceu no jogo passado. Gerson estava fora também, né? E agora, desde o jogo passado, por causa também de uma contusão, ele colocou o Luiz Araújo, que foi decisivo na última partida, e hoje ele começou com o Luiz Araújo, com o Pedro e com o Bruno Henrique. Foi a forma que deu certo contra o Grêmio no jogo anterior, né? O Gerson estava jogando bem aberto da direita, mas pela necessidade acabou trazendo para o meio campo e botou o Luiz Araújo, que fez por merecer, de acordo com o que ele fez no Maracanã na rodada anterior. Acho que o Tite está saindo muito bem nesse período de Copa América. Ainda não começou a Copa América, mas ele já está com os desfalques.
Desde o começo do ano, todo mundo no Flamengo já falava sobre isso, a Copa América, o efeito, Marcos Braz reclamando, a diretoria reclamando, tal, já sabia que pelo menos durante 9 rodadas o Flamengo ia ficar muito desfalcado. E nesses 2 jogos, contra o Grêmio e contra o Furacão, não são jogos simples, o Grêmio jogou bem também no Maracanã e hoje o Furacão fez uma partida de alto nível, competitiva. Difícil de jogar lá, hein? É difícil jogar lá. Se pensar assim, se o Flamengo e o Tite conseguirem passar por essa Copa América, mantendo o Flamengo no topo, se não líder ali, ou com pontuação igual, similar, próxima, a chance do Flamengo ganhar esse Campeonato Brasileiro é enorme. Porque o grande adversário, não é que, claro, o grande adversário são outros times, mas esse período, essa janela, entre aspas, da Copa América, para o Flamengo era algo muito prejudicial. Se ele consegue passar por esse período, e começou muito bem, 2 rodadas que não eram simples, e ele pontuou bem, e a gente está vendo a tabela de momento, continua ali em cima, depois do restante do campeonato, em tese, tudo ficaria ainda mais fácil para o time que tem, reconhecidamente, o melhor elenco do Brasil e, na minha opinião, da América do Sul. Ele vai jogar com o Bahia na quinta-feira e no domingo clássico contra o Fluminense. Olha só que clássico importante, então, no Maracanã no próximo domingo. Domingo que vem promete nosso programa também aqui, hein, Zinho? Pra gente falar bastante também sobre o Fla-Flu. Vou me preparar. Bom, vocês todo domingo se preparam. Não falei isso em tom de cobrança, tá, Zinho? Já mandei a foto pra ele, ele tava duvidando. Mandou? Já mandei a foto pra ele, 87. Ah, espetacular. Vamos ouvir o pessoal. Vamos ouvir o pessoal lá do Flamengo e daqui a pouco vamos ouvir do Zinho, do Zé Elias e do Rodrigo Bueno, no caso do Dudu também. Eu quero saber como os 3 acompanharam essas últimas, em 24 horas, né? Uma confusão aí enorme e a gente tem atualizações e a gente fala sobre isso também. Mas o pessoal do Flamengo falando em entrevista coletiva, já que o Tite não esteve, então, ali no comando da equipe. Vamos lá. Eu vou começar com essa questão da arbitragem. Eu acredito que ele tomou decisões certas, estava impedido o nosso gol, foi pênalti do Davi. E do lance que o Zapelli chuta a bola para fora e mais do que o Madison e o Paulo demoram para bater o lateral, passa mais de 1 minuto mais ou menos. Então eu acho que se tivesse corrido o tempo normal ia acabar os 52 como ele deu 7. Ele deu 1 a mais justamente pelo tempo que o Atlético perdeu de jogo. E o resultado, cara, foi consequência do desempenho da equipe. A equipe fez um jogo muito bom, com consistência defensiva. A gente sabe da força do Atlético jogando aqui na arena, como tu falou. Eles tiveram algumas chances, mas nós tivemos chances mais claras, mais vivas. Nós tivemos o domínio do jogo por grande parte do jogo. Deixamos de fazer o gol e acabamos sendo castigados nessa eficiência, que é o que o futebol hoje em dia precisa de eficiência. Mas nosso time mostrou que tem coração e que vai competir sempre até o final. Vai se entregar sempre até o final para buscar o resultado. Só completando o Matheus, foi um empate com gosto de vitória para nós, né? Pela importância do grupo. Por isso que a gente está os 3 aqui, o grupo que trabalhou na ausência do Tite, um grupo que trabalhou na ausência de 10 jogadores importantes, né? A gente tem 5 na seleção, tem 5 jogadores lesionados. Ayrton, Cebola, Alan, Igor e Carlinhos. E perdemos o Bruno Henrique na volta por problemas estomacais. Então a meninada que estava no banco, a meninada que entrou, o grupo, a gente trabalhou muito para esse jogo em cima disso, né? E essa sequência que a gente vai ter pela frente. Então tem que valorizar nesse sentido, como foi um jogo que a gente foi igual no primeiro tempo, melhor no segundo, criando mais oportunidades e não merecia sair daqui com uma derrota. O empate para nós tem gosto de vitória. Boa noite, vai falar só acrescentar eu quero enaltecer não pelo gol, né, a participação do Araújo, do Everton Araújo. É um menino que é um jovem que nos dá prazer assim de trabalhar com ele. Diariamente ele só abre a boca para passar coisas positivas. Todo o ajuste, toda a observação que a gente faz com ele no treinamento, ele, se não entende, nos procura novamente, procura vídeos, enfim, é gratificante mesmo, né? E eu, como cristão, assim, eu vejo que algumas coisas são interessantes, né? Um jogo como esse, tamanho do jogo, uma rivalidade tão grande
Não que ele seja diferente dos demais, mas assim, isso serve de referência para o trabalho, para todos os atletas, né? A gente tem dado conteúdo a todos e hoje ele foi... É legal que o grupo inteiro reconhece isso. Quando ele entrou no vestiário, todos aplaudiram, então essa imagem, né? A performance dele, a imagem ficou guardada aí na minha retina e estou compartilhando com vocês também. Ozinho, uma questão envolvendo o Gabigol, porque hoje ele voltou, né? Entrou no lugar do Lohan na metade ali do segundo tempo, fez um gol, inclusive, o gol foi bem anulado, provocou torcida e tal, mas é sempre um personagem aí rubro-negrozinho. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, quando ele está para entrar em campo, o jogo tinha dado uma esfriada. Não tinha grandes chances, né? Estava um jogo muito truncado, intermediária. Muita marcação, muito empenho. Como foi falado aí na coletiva, né? O Kleber, o Matheus e o Sampaio, foi bem isso aí. A leitura que eu até fiz anterior foi aquilo que o Kleber falou. Os desfalques, tudo que aconteceu, ficou um jogo meio que de intermediária. O Gabigol, quando entra, e eu confesso que quando foi para ser no lugar do Lohan, eu tive minhas dúvidas, porque o Lohan, ele faz a função do Arrascaeta, né? Aquele 10 mais centralizado, encostando no atacante. O Gabigol, para mim, ele pode até jogar junto com o Pedro, mas os dois mais à frente. Mudar um pouco o sistema, você não ter dois jogadores abertos, né? Você fazer um 4-4-2, mas ele como um atacante ao lado do Pedro. Dá para fazer. Jogar os dois juntos, desde que você mude o sistema tático. Ele entra no lugar do Lohan. Eu falei, vai entrar o quê? Mais atrás do Pedro? Ou não? Como é que vai ficar isso? Vai ficar um 4-2-4? E o Gabigol tem entrado, assim, pelo menos o empenho dele, ele está entrando com vontade, querer ajudar de alguma forma. E é claro que é um personagem muito polêmico, que o torcedor adversário também gosta de pegar no pé dele. E ele tem personalidade, ele faz o gol, né, que foi anulado, ele já vai lá comemorar, fazendo aquele movimento dele. O torcedor, quando é anulado, o estádio acho que vibrou mais do que o próprio gol do Fernandinho de pênalti. Se você for ver na hora que anula o gol do Gabigol, é uma loucura o que acontece na arena lá do Atlético Paranaense, e o torcedor vem junto e o jogo pega fogo, aí fica uma trocação. Muito pela entrada do Gabigol. Não é que ele entrou e arrebentou, mas a postura dele, ele estar dentro do campo, mexeu com o jogo melhorou. Bom, ele é assim, né? Ele mexe normalmente, ainda mais contra o Atlético Paranaense, tem também essa rivalidade ali dos torcedores do Paranaense com o Gabigol, e isso agitou a partida, como o Zinho destaca. Uma outra partida da tarde de hoje do Campeonato Brasileiro, que foi decidida no finalzinho. Fez uma bola, um escanteio ou uma falta que demorou para ser cobrada, alguma coisa assim, né? O Zinho, sobre... Zé, Fala, Zinho. Não, só para... Nesse período, houve substituições também. Então você acrescenta, para segurar né? o jogo, para prender o jogo, entendeu? Assim, a reclamação, é claro, quem sofre, é claro que sempre vai ter a discussão. Como o Flamengo também, na hora do pênalti, houve muita reclamação, houve o protesto. Achou que o Davi Luiz não estava com... A ação dele não foi para impedir a bola, foi um movimento natural, ele tenta girar. Como eu falei, o lance foi muito rápido. Eu, particularmente, acho que esse tipo de pênalti tem que deixar para o árbitro dentro de campo. Não ia acontecer nada. O chute do jogador do Atlético Paranaense não ia acontecer nada. Para mim, o cara até força a jogada. Ele chuta assim, até para tentar forçar que pegue no braço. Até me parece meio intencional, mas houve reclamação também. Então, muitos escanteios, muita morosidade para bater uma bola. Então, acaba que eu não gostei da arbitragem também, não. Eu fiquei muito concentrado nesse jogo. Achei confusa, em alguns momentos tendenciosa, né? Inversão de jogada, escanteio para um lado não dava, falta para um lado, para o outro lado já não dava. Então, assim, muito sujeito à pressão do que o estádio se manifesta. E lá não é fácil, a arena, a acústica, a pressão, a cobrança, fica bem em cima mesmo. Não gostei, eu achei a arbitragem um pouco até frouxa em algum momento do jogo.
Mesmo o Daronco, que é um cara experiente, normalmente você imagina que o experiente não vai sentir esse ambiente. É isso, Zinho? Sim, lances muito simples, né? Muito simples. No próprio primeiro tempo teve uma bola ali que o atleta do Flamengo ele é solado, a bola vai para escanteio e dá tiro de meta, aí a reclamação dá cartão, aí já do lado do Atlético Paranaense puxa um contra-ataque, recebe uma falta, vai uma pressão em cima e já não dá falta. Achei um pouco, como eu falei, sem essa personalidade para... E aí gera isso. Os atletas, a comissão técnica, ele dentro do campo, né, nós fomos jogadores, a gente sente quando o cara não está com a convicção e toda a pressão que está em cima dele ele aceita. Então acontece com o Atlético Paranaense realmente. Foi para cima, reclamou, passou 30 segundos, reclamou, houve as expulsões e houve essa colocação da direção do Atlético Paranaense, não deixando dar entrevista, revoltadíssimo, porque a vitória daria liderança para o Atlético Paranaense. Exato. E aí a gente está vendo que no final do jogo, o time que quer ter essa vantagem também não pode deixar 2 jogadas aéreas assim, não é, Bubu? E perder, né? Perder, porque era natural que o Flamengo fosse para cima, fazer uma abafa, estava perdendo o jogo nos minutos finais. Também é mais ou menos natural o Atlético dar uma encolhida para segurar, defender o resultado. Só que foram 2 lances em que o Flamengo venceu por cima, né? Esse duelo aéreo, né? Então, a bola parada, claro, é uma arma importante, mas, digamos, é uma bola cantada, né? Se você está bem posicionado armadinho, né? Você consegue tentar evitar, né? Tem técnico que lamenta, né? Tomamos um gol de bola parada, né? Como se não valesse, né? Como se fosse uma falha, né? Uma deficiência. Então, algo que o Cuca tem que também dar uma olhada, né? Essa bola parada defensiva já poderia ter tomado empate no lance anterior, né? Sim. Não fosse um milagre do goleiro. E eu entendo não a razão da reclamação do Atlético, mas a lamentação porque é um confronto direto. O Furacão com o Cuca ascendeu de uma forma avassaladora, né? Um time que, exceção feita na Sul-Americana, né? Que vacilou. Mas está brigando no Brasileiro na parte de cima e você tem uma chance de enfrentar o Flamengo do Tite em casa com desfalques. Você fala, esse jogo aqui é para ganhar. É aquela oportunidade que a gente falou, né? Não vai ter outra. Né? Você tem um Flamengo ali em Curitiba, com problemas, com desfalques. Era jogo para o Furacão fazer 3 pontos e assumir a liderança. E deixou escapar na última bola. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo empatou 1-1 momentaneamente. O líder, ainda tem o jogo do Botafogo, né? Vamos ver se o Botafogo ganha ou não o jogo, o seu jogo. Então é aquilo. O empate foi na raça, foi na luta. E o empate sim com gosto de vitória. E foi comemorado muito pela gente, torcida. E também pelos jogadores no vestiário, né? Que algumas notícias saíram na internet aí. É aquilo. O Flamengo jogou bem. O jogo foi muito equilibrado. Momentaneamente, o Flamengo sendo superior em alguns momentos do jogo e outras vezes ao Atlético, dava a aparência, chegou ali no minuto 25, 30 minutos do segundo tempo, dava a aparência que o jogo tava lá e cá, né? Dava a aparência que quem fizesse o gol dificilmente conseguiria empatar. E ali no minuto 40, se não me engano, né? Foi 40? 40, 45, por aí, né? 40 ou 45... que teve o pênalti, suposto pênalti, né? E depois o Daronco foi pro VAR e acabou marcando, né? Ele foi até rápido na convicção dele. O braço tava aberto, e aquilo. Sabemos que esse tipo de lance aqui no Brasil é pênalti. Teve um lance também muito semelhante lá, acho que foi ano passado, né? Entre Corinthians e Grêmio, né? Na Neoquímica Arena, do braço do Yuri Alberto, que não marcaram o pênalti. Mas a cada 10 lances desse, acho que 8 ou 9 lances é marcado o pênalti. Né? Então, eu concordo, é discutível esse lance. Se foi para pênalti ou não, sabemos que o braço estava meio aberto do Davi Luiz. A bola iria em direção ao gol, mesmo achando que o Rossi iria defendendo. E depois o Flamengo foi no abafo, o Rossi acabou virando um volante dentro de campo, né? O Rossi acabou virando volante, não vou dizer nem líbero, mas sim um volante, que tava lá praticamente no meio de campo, né? Em alguns lances ele até passava. E no último lance do jogo, né? O Everton
Acho que fala Everton Araújo, se não me engano, fez o gol, né? E, incrivelmente, ele não saiu do chão e ele tava agarrado, né? O marcador ele conseguiu agarrar ele, mas a bola veio certinho na cabeça dele, que ele conseguiu só direcionar a bola pro canto e empatar. E antes disso, teve o lance do Pedro, né? Que o Pedro conseguiu cabecear ali, subiu alto, conseguiu cabecear e o goleiro no contrapé conseguiu fazer uma excelente defesa. E eu vou te falar uma coisa. Que escola do Atlético Paranaense quando é quesito formar goleiro. Meu Deus, os caras formam um goleiro muito bom. O Everton, Bento, esse aí agora, e tem mais um que eu esqueci. O Santos também, né? Então, que os cara, em relação ao goleiro, os caras tá no top 1 do Brasil, né? Mas o empate com gosto de vitória, agora é descansar e pensar no próximo jogo diante do Bahia. E depois tem o Fla-Flu, né? Que é confronto direto ali, valendo a liderança, né? E o Bahia tá perdendo momentaneamente, né? Até a gravação desse vídeo aí. Tamo junto, deixa o seu like e é nóis aí, galera.